Ontem eu recebi alguns pedidos, né, de alguns irmãos falando, pastor, tem como mandar planilhas, modelos de gestão financeira, quando que o senhor vai falar da prática? Eu vou falar de todas as práticas de gestão financeira nessa série, né? Nós vamos falar sobre dívidas, vamos falar sobre planejamento financeiro, tudo isso. Mas agora é o momento de construir alicerces, é o momento que nós estamos construindo as bases para você administrar as suas finanças de uma forma correta ao olhar de Deus. Então, não adianta nada você ser um excelente administrador se você estiver na base errada. Então, nós falamos a primeira Pray Live da série, nós falamos sobre a importância de nós buscarmos a sabedoria como coisa principal e como que a sabedoria é determinante para a gente crescer no nosso caráter, na nossa estatura financeira e também na graça de Deus e dos homens para conosco. A sabedoria, ela vai gerar, né, um aumento, um crescimento também no caráter e também um crescimento de estruturas financeiras e um crescimento no favor de Deus, no desfrute do favor de Deus. O favor de Deus é incomensurável, é nós que acessamos mais ou menos esse favor. Então, a sabedoria nos faz entrar debaixo dessa cachoeira de graça e nós nos tornamos pessoas, como o mundo diz, sortudas, né? Porque tudo corre bem, tudo coopera para o nosso bem, estamos debaixo desse princípio da sabedoria. A outra Pray Live nós falamos sobre mordomia, né? Nós vimos lá em Gênesis, e hoje vamos reforçar isso aqui, nesse princípio da fidelidade, que Deus, ele nos deu o governo, a administração dos bens, mas ele não nos deu a propriedade. Nunca Deus na Bíblia planejou dar propriedade da terra ou das coisas que estão na terra para o homem. Deus deu o governo dessas coisas, a administração dessas coisas, e ele espera que nós façamos uso desse governo para fazer a sua vontade. E aí nós vamos entrar nisso hoje. Nós falamos sobre essas duas aulas. Se você não assistiu essas duas aulas, é importante que você volte lá e você assista, porque são alicerces. Sem esse alicerce não adianta você ir para frente, você tem que ouvir. E hoje a gente entra em outro alicerce muito forte. Em cima dessas bases que você vai construir uma vida de prosperidade à maneira de Deus. Sem essas bases, você pode até ganhar dinheiro, mas você não prospera, porque tudo desmorona. Quando vem a primeira crise, desmorona tudo, porque o alicerce está errado, né? E esse princípio de hoje é um princípio para nós falarmos sobre fidelidade, ok? Vamos falar sobre fidelidade. Nós vamos estudar o segundo capítulo, o quarto capítulo desse livro que hoje eu vou compartilhar aqui. O seu dinheiro, se você não comprou esse livro, eu peço que você compre para você estudar. Nem tudo que eu estou falando está nesse livro, estão em outros livros também, né? Mas a base principal desse estudo é esse livro aqui, tá ok? Então, eu vou deixar mais tempo aí para você anotar. O seu dinheiro, e aí o autor aí embaixo aí para você ver. Vou colocar o autor aqui para você ver. É porque fica invertido, né? Quando eu mostro, mas dá para você printar a tela depois aí e procurar. Tá ok? Então, procurar, acho que na Amazon tem esse livro aqui para você comprar. Comprar ele digital, fica mais fácil, né? Ele tem traduzido em vários idiomas. Se você quiser treinar em inglês, tem em inglês também. Hoje eu vou falar sobre esse princípio da fidelidade, um princípio fundamental, importante, e que o Senhor ministre no seu coração. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que está no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 14. Esse texto vai ser a base para algumas lives que nós vamos fazer daqui para frente, porque tem vários princípios nesse texto, e nós vamos usar ele como base e vamos mergulhar em outros versículos, para reforçar o que Jesus queria falar aqui com respeito a finanças nesse texto aqui, ok? Anota aí, por favor, vamos lá. Mateus 25, 14. Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, a primeira parte aqui mostra que Deus
esse senhor aqui que confiou os bens, né, ao servo, representa o Senhor Deus, né, que nos confiou as riquezas celestiais desse mundo, e fala de Jesus, porque Jesus que veio para cá e depois se ausentou, né, do mundo. E a Bíblia fala aqui que ele chamou os seus servos. Então essa parábola aqui não é para ímpios, essa palavra aqui são para cristãos, para aqueles que creem no Senhor, que confessaram o Senhor Jesus como Senhor. Então a Bíblia fala que confiou os seus bens. Então o texto diz que Deus, aqui Jesus, ele confiou os bens que eram seus. Ele não deu os bens, ele confiou os bens. Essa palavra confiou, se olhar no original, ela remete, ela fala de administrar os bens. Confiou a administração, confiou o governo, e isso entra em concordância com o livro de Gênesis que nós lemos no sábado, né, na semana passada, que Deus também deu domínio para o homem, mas não deu a propriedade. Da mesma maneira que nessa parábola, né, os bens continuam sendo de Deus. E aí o texto continua lá, vamos lá. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então ele partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele, pediu a prestação de contas. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens os outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, sabendo que é severo e que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, portanto, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância. Que maravilhoso, né? Não vai ter apenas o suficiente, você vai ter em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A escassez. E o servo inútil, que forte essa palavra, servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Eu já vi um pastor dizendo que esse texto não está falando de dinheiro, está falando de outras questões espirituais para o reino. Está também, a palavra de Deus é inesgotável. Um texto ele pode falar de vários assuntos, mas quando você ora e tem revelação do texto, ele transcende a literalidade do texto, Ele começa a trazer revelações do modus operandi de Deus, da maneira que Deus pensa, da maneira que Deus espera que façamos. Então tem muitas revelações aqui nesse texto para nós, e hoje eu quero me concentrar em uma parte só desse texto, que é o momento que Deus ele toma contas de tudo que é seu, que está confiado às nossas mãos, que deveríamos administrar e multiplicar. E ele diz para um servo bom e fiel, para outro servo mau e negligente. Então, esse elogio, servo bom e fiel, é algo que nós devemos almejar ouvir da boca de Deus um dia diante do Senhor. Não só para nossas finanças, mas para tudo que Deus confiou às nossas mãos. Para os nossos filhos, para o nosso casamento, para
também o nosso ministério, as vidas que o Senhor confiou em nossas mãos, tudo nós vamos prestar conta um dia diante do Senhor, né? E o Senhor vai qualificar o nosso trabalho, a nossa forma de gerenciar o que é do Senhor, ela vai ter uma qualificação, que pode ser negligente. E engraçado que a infidelidade aqui, o oposto de infidelidade nesse texto, de fidelidade nesse texto, não é tido como infiel, é tido como negligente, né? Em algumas versões diz ser infiel também, mas a negligência aqui é um sinônimo de infidelidade. O que é negligência? É você saber que tem que fazer algo e ainda assim você não fazer. Por exemplo, você sabe que tem que usar cinto de segurança, você tem consciência que é isso que se espera de você e mesmo assim você não usa o cinto de segurança. Aí tem um acidente, acontece uma fatalidade, a gente diz essa pessoa foi negligente. Por quê? Porque ele deveria ter usado o cinto e não usou. Então a negligência é nós termos entendimento e revelação como servos de Deus, de que Deus confiou riqueza em nossas mãos e de que Ele espera que nós venhamos administrar de alguma maneira específica esses bens e ainda assim nós não fazemos isso, nós agimos de outra maneira e um dia nós vamos prestar conta disso diante do Senhor, das nossas finanças, né? Então eu vou ler aqui o texto do livro. Aliás, esse texto aqui muito completinho, normalmente eu pego alguns pedaços do texto e comento. Esse aqui eu vou ter que ler a maioria porque o texto é muito completo, muito conciso, né? Muito bom esse livro aqui, eu gosto mais dele. Então vamos lá. Deus, portanto, Ele é o Senhor de tudo e é aquele que tem o controle de todos os eventos e é o nosso provedor. Essa é a nossa revelação. Nossa responsabilidade é sermos mordomos. A palavra mordomo pode ser traduzida de duas maneiras, como administrador ou como gerente, gestor daqueles recursos, ou como um supervisor. Então, quando nós estamos falando de mordomia, nós estamos falando essencialmente de ser administrador dos bens que o Senhor nos confiou para gerenciarmos, tá bom? Isso que é ser mordomo. Mordomo é servir a Deus na administração naquilo que é dele. Isso é ser mordomo. Nós cremos que somos mordomos, baseado em todo o estudo da Bíblia e dos princípios que o Senhor deixou na sua palavra. Nas Escrituras, a posição de mordomo é de grande responsabilidade. Ele é a autoridade suprema depois do Senhor e tem total responsabilidade por todas as posses do Senhor e pelos cuidados domésticos. Então, Deus ele tem uma maneira de gerenciar aquilo que é dele. Ele não fica futricando na gestão de ninguém. Deus não fica lá, ele te dá os seus filhos para você administrar, para você ser mordomo. Ele não fica o tempo todo interferindo na sua criação. Ele te dá autoridade e autonomia para fazer. Agora ele deixou muito claro na palavra como você tem que criar seus filhos e ele, quando você consulta ele vai te falar, tá errado isso, muda aquilo. Mas muitos são independentes. Eles não consultam a palavra de Deus para administrar aquilo que Deus confiou em suas mãos. E tampouco eles consultam o Espírito Santo de Deus ou buscam sabedoria. Por isso que são encontrados como pessoas infiéis, muitas vezes, porque nem sempre eles são um mau administrador, mas eles são um administrador que cuida das coisas de forma diferente do que Deus espera. O dono espera que você cuide de uma maneira, né? Ao examinarmos a Escritura, vemos que Deus, como Senhor, deu-nos autoridade para sermos esses mordomos. Desde no próximo versículo aqui, ó, Salmos 8:6. Salmos 8:6. Aí coloca no livro aqui. Se você puder anotar, por favor, fazer nota. Salmos 8:6. Depois que termina o estudo, você pega esses versículos e relê os versículos, grifa, relê, estuda os versículos para você fixar o que Deus falou com você naquele dia, tá bom? Diz assim: deste ao homem o domínio de toda a criação, autoridade sobre todas as criaturas. Então, Davi disse aqui em Salmos que Deus deu
o domínio, o governo, a administração de toda a criação para o homem e a autoridade sobre todas as criaturas. Então, a única responsabilidade que nós temos é de sermos fiéis na administração desses bens. Ora, o segundo versículo, 1 Coríntios 4:2. Repito, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Ok? Diz assim o texto: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros ou dos mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que Deus espera de você é fidelidade. Deus não está preocupado se você vai multiplicar 5, ou 2, ou 4, ou 3, ou 1000. A quantidade é indiferente para Deus, você vai perceber isso na palavra. Mas se você olhar para o texto que nós acabamos de ler, o que multiplicou 2 talentos e o que multiplicou 5 receberam a mesma recompensa. Foram recompensados da mesma maneira. Então, a base da recompensa que Deus vai nos dar não é a quantidade de bens que nós multiplicamos, se você vira um milionário ou se você tem riquezas mais modestas, patrimônios mais modestos foi confiado a você. O que vai ser julgado é se você foi fiel naquilo que foi confiado a você. Não importa, muitos pensam assim, um pastor que ganha milhares de almas, ele vai ter uma posição superior a um irmão que é um líder de célula. Isso não é bíblico, porque essa é uma visão humana, terrena, do modus operandi de Deus. Não, Deus não pensa assim. Deus pensa o seguinte: se a sua missão dada foi você ganhar uma pessoa na sua vida e cuidar daquela pessoa, e às vezes essa pessoa é até o seu filho, como a mãe de grandes avivalistas que tiveram no mundo aí, e a missão dela foi educar os filhos para o filho ser um grande avivalista e um grande instrumento de Deus. Essa foi a missão dela. Se ela foi fiel naquilo, ela vai receber tanta recompensa quanto o seu filho que ganhou milhares de almas. Então, tem uma parábola na palavra que dos trabalhadores, um chega de manhã, trabalha o dia inteiro, o outro chega no meio-dia, o outro chega no finalzinho do trabalho. Todos trabalham de forma fiel. Aí eles vão receber recompensa e recebem o mesmo salário. E é o que trabalhou mais e fica indignado. Ele trabalhou só um pouquinho, por que ele recebeu a mesma coisa que eu? E aí o que Deus fala? Vai cuidar da sua vida, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Eu não estou mensurando quantidade de trabalho aqui, eu estou mensurando fidelidade. Então isso é muito forte. Você tem que entender que a fidelidade é a coisa principal que Deus espera de você. Fidelidade. E, portanto, se você falhar na fidelidade, você falha e você se torna alguém que não é confiável, alguém que desaponta ou desagrada ao Senhor. Amém? Vamos continuar aqui a leitura. Antes de sermos fiéis, se isso é tão importante assim, antes de sermos fiéis, precisamos conhecer a tarefa que temos que realizar, não é verdade? O que Deus quer que nós façamos com as nossas finanças? Precisamos examinar o manual do Criador, a Bíblia, para descobrir como Ele deseja que lidamos com as suas posses. E é importante entender vários elementos da fidelidade. Então, muitas pessoas tratam fidelidade, e até pastores pregam fidelidade, tratando apenas de dízimos e de ofertas. A fidelidade para Deus não tem a ver apenas com dízimo e oferta. A fidelidade tem a ver com o seu caráter em lidar com 100% de tudo que Deus te dá, não é apenas com 10%. Então nós vamos ver aqui vários pontos sobre a fidelidade que fala de um caráter de alguém que é fiel. Se você for confrontado em algum item desse, você vai anotar e você vai orar sobre isso e você vai tomar atitudes práticas para você mudar suas atitudes, o seu caráter, para que você seja encontrado aprovado, um mordomo bom e fiel do Senhor. Amém? Então, o primeiro aspecto da fidelidade é que a fidelidade abrange ou abarca todos os recursos que Deus nos confiou, e não apenas os 10%. Somos desafiados a ser fiéis ao lidar com 100% e não apenas com 10%. Infelizmente, muitas igrejas concentram apenas em ensinar os membros a lidar com 10% da sua receita e a parte das contribuições. Embora essa área seja muito importante, temos
permitido que os cristãos aprendam a lidar com os outros 90%. Perdão, caiu aqui meu fone. Lidar com os 90% na perspectiva do mundo e não na perspectiva do Senhor. Como não sabemos lidar com dinheiro de forma bíblica, muitos cristãos têm atitudes erradas em relação às posses e tomam decisões financeiramente incorretas, que conduzem às consequências muito dolorosas. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A desobediência ou a ignorância quanto aos princípios financeiros frequentemente gera problema com o dinheiro. Então, o primeiro ponto aqui da fidelidade. Fidelidade, se você é dizimista, né? Em uma das lives para frente eu vou aprofundar sobre esse ponto, que é dízimo, né? Que é um princípio bíblico. Mas se você, ainda que você seja alguém que seja dizimista e você é negligente com os demais recursos que Deus confiou na sua mão, ou seja, você não multiplica eles, você vive endividado, você deve um monte de gente, você gasta mais do que você ganha, não adianta nada você ser dizimista, você está sendo infiel. Muitos vão se assustar naquele dia, é muito forte isso, mas muitos vão chegar lá: ô Senhor, me dá minha recompensa aí, porque eu fui fiel. Mas ele foi dizimista, fiel a vida toda com os 10%, mas os outros 90% ele fez o regaço, ficou devendo um monte de gente, prejudicou a vida de muitas pessoas, enterrou o talento na terra, ou seja, não multiplicou, não fez progredir o recurso que Deus confiou. Aí ele vai chegar lá, vai se assustar, porque o servo que enterrou o talento, ele fala de alguém que achava que foi ok. Ele chegou lá, né, diante do Senhor, e falou: Senhor, eu sabia que o Senhor era severo, então está aqui o seu dinheiro. Eu creio que muitos vão chegar diante do Senhor e vão chegar e vão falar isso, falar: Senhor, eu sabia que o Senhor é severo, né? O Senhor é um Deus que colhe onde não plantou. Olha a visão legalista que essa pessoa tem, e vai falar: tá aqui o seu dinheiro, 10%, toda a minha vida eu devolvi para o Senhor. Aí o Senhor vai falar: meu Deus do céu, o que ele fez? Um servo negligente. Por quê? Porque não é só esse que você enterrou que era meu, tudo que você ia multiplicar é meu também. Você deveria ter dado aos banqueiros para multiplicar. Então, os banqueiros aqui nessa parábola fala de outras pessoas que poderiam pegar o recurso e multiplicar o recurso no seu lugar. Então Deus espera que a sua fidelidade, a sua administração fiel, ela abarque a outra parte também do recurso que fica com você. Se você não é nem dizimista, aí fica complicado. Mas eu vou ensinar, hein? Talvez você nunca ouviu falar sobre dízimo. O mínimo que você tem que fazer é dizimar. E aí eu vou ensinar aqui o princípio 2. Só fazer um parênteses que eu sempre quero fazer, toda vez que eu toco em dízimo, eu falo de dízimo porque eu sou dizimista, eu sou pastor não remunerado, quero deixar isso claro para você, e eu não tenho interesse que você seja dizimista para pagar meu salário, porque o Senhor já paga meu salário, paga muito bem. Graças a Deus fui chamado para ser um mantenedor da casa de Deus. Então eu sou um pilar mantenedor na casa de Deus, sou um dizimista, sou um ofertante. Amém? Então não fica com reticências aqui, porque o que eu quero aqui é ensinar você a prosperar a maneira de Deus, e não fique com isso pensando asneira na sua cabeça. Amém? Mas se você pensar também, não posso fazer nada, aí você tem que ir orar e falar com Deus. Amém? Ponto 2 da fidelidade. Fidelidade não importa se Deus confiou muito ou pouco para você. A fidelidade, ela é a despeito de quanto temos. O que isso quer dizer? Não importa. Eu sou infiel porque com os 90%, com tudo, porque eu ganho só R$1.000. Por isso, um dia, quando eu ganhar 10 mil, eu vou ser fiel. Grande mentira. Grande mentira. Se você é infiel com R$1.000, você vai ser mais infiel ainda com 10 mil. Vamos ler aqui o que o texto diz. A questão na Escritura é como lidar fielmente com tudo que Deus confiou. O mordomo fiel é responsável por aquilo que tem, seja muito ou pouco. A parábola dos talentos demonstra isto, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou
os seus bens. A um deu 5 talentos e a outro deu 2 e a outro deu 1. Então veja, independente se você recebeu 1, 2 ou 5, a expectativa de Deus não muda. A expectativa é que você seja fiel, que você administre bem e que você multiplique esses recursos, ok? Então ele continua dizendo aqui, quando o Senhor retornou para pedir a cada um servo prestasse contas da fidelidade com que cuidou das suas posses, ele premiou seu servo fiel que recebera 5 talentos, da mesma maneira que aquele que recebeu, que multiplicou os 2 talentos. É interessante que o servo que havia recebido 2 talentos obteve um prêmio igual ao servo que havia recebido 5 talentos. Somos ordenados a sermos fiéis, tanto se recebermos muito quanto se recebermos pouco. Como alguém certa vez diz, olha que legal essa frase aqui, o importante não é aquilo que eu faria se eu tivesse R$1 milhão, mas aquilo que eu estou fazendo com R$10 que eu já possuo. Falo isso para minhas filhas, né? Eu falo para elas têm envelope de dízimo, tudo. Eu ensino elas a serem dizimistas e administrar o recurso que elas têm, que Deus confia a elas. E aí um dia uma me falou, mas pai, eu não tenho dinheiro. O senhor sabe que eu não tenho dinheiro. Eu falei, quem falou que você não tem? E o dinheiro que eu te dei aquele dia? E o dinheiro que você ganhou aquele dia que você fez um negócio para vender? Ah, mas pai, isso aqui não é nem dinheiro, é só um pouquinho. Eu falei, grande engano. Se você não for fiel a Deus agora que você está começando sua vida financeira, né, e tem R$50, R$10, quando você crescer você vai se tornar uma mulher infiel também. Então eu ensino para as duas. Por quê? Porque se nós não formos confiáveis em pouco, nunca o Senhor vai confiar muito em nossas mãos, porque nós não temos confiabilidade para administrar muito. Você entende o que eu estou dizendo? O terceiro ponto, então, primeiro ponto da fidelidade, a fidelidade abrange todos os recursos que Deus te confiou. Segundo ponto, a fidelidade não fala da quantidade que você tem, não importa, a fidelidade é a despeito de quanto Deus confiou às suas mãos. O terceiro ponto é que a fidelidade, ela começa nas pequenas coisas. Então, fidelidade para Deus é checada nas pequenas coisas, nos detalhes você checa a fidelidade. São nos detalhes que você comprova que você é um homem ou uma mulher fiel. Vamos ler. Lucas 16:10. Esse versículo é forte. Anota aí, por favor. Lucas 16:10. Diz assim, olha. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Você percebe? Então, mais um antônimo da palavra fiel, que não é infiel, injusto. Quem é infiel também é injusto. Então, quando você é injusto com alguém, por exemplo, comprando e não pagando, por exemplo, emprestando algo e não devolvendo, ou estragando da pessoa entregando a coisa estragada, você está sendo infiel também. Então são as facetas da infidelidade, né? Negligência, injustiça, são facetas de um caráter infiel. Então, se você é infiel, injusto nas pequenas coisinhas, com certeza você vai ser infiel quando Deus te der muito. Então Deus ele vai dar para 1, 2, porque ele não está pronto para receber 5 ainda. Diz assim o texto, olha, como você pode saber se um filho cuidará bem do seu primeiro carro? Observe como ele cuida da bicicleta. Isso é uma verdade, na verdade. Você quer saber como a sua filha vai cuidar da casa? Olha como ela cuida do quarto dela quando ela é menor. Isso é uma grande verdade, né? Você quer saber como um vendedor fará um trabalho com competência ao atender um cliente de posses? Observe como ele atende um cliente menos abastado. Se ele serve com excelência a pessoa pobre, ele vai servir o rico também. Se temos o caráter de sermos fiéis nas pequenas coisas, o Senhor sabe que pode confiar em nós para as responsabilidades maiores. Então preste atenção, Deus não acepciona pessoas. Deus ama você independente se você é confiável para ter 10 talentos ou para ter 2 ou para ter 1.
a sua confiabilidade não muda o amor de Deus. Quero deixar claro isso para você. Nada que você faça vai aumentar o amor de Deus por você ou vai diminuir. Deus te ama completamente, de uma forma imutável. Você é filho amado de Deus. Agora, não quer dizer que você é filho amado de Deus, que você é um filho confiável. E a confiança que Deus tem em cada um de nós é diferente. Para alguns, Deus confia 5, para outros ele confia 2, está na Bíblia. Isso não é excepcionar pessoas, isso é uma questão de confiança. Então, tem pessoas que dão muita tristeza para Deus e tem filhos que dão muita alegria. A Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo. Então, veja, você quer agradar a Deus e você quer se tornar alguém confiável para que Deus coloque grandes riquezas na sua mão, então você tem que orar para que Deus construa um caráter de fidelidade nas suas mãos. Então, quero dizer algo para você, olha, tem pessoas que são muito imaturas. Por que são imaturas? Porque, vamos supor, você ganhou um carro, você ganhou uma oferta, ganhou um carro. Deus te deu um carro, seu pai te deu um carro, alguém te deu um carro, você ganhou. Aí o que acontece? Aquele carro que você deu, em vez de você cuidar, em vez de você zelar por ele, em vez de você, sabe, ter zelo no cuidado daquilo que é do Senhor, você faz o quê? Você nem tira a carteira, anda de forma imprudente, leva um monte de multa, bate o carro várias vezes, né? Deixa o carro jogado, daqui a pouco o carro está parecendo um bagaço, o carro é preso porque você dirigiu sem carteira, e aí você vai lá e chorar para o papai, falar, papai, me dá outro carro, porque o meu, olha aqui, perdi tudo, etc. O Senhor é um Deus bom, e muitas vezes Deus até dá outro, porque Deus é um Deus tão bom, né? Mas veja, isso é muita imaturidade, por quê? Porque se você não for zeloso naquilo que Deus te deu, Ele não vai te dar mais, porque você vai destruir tudo que Ele te dá. Então tem irmãos que tudo que Deus dá na mão dele, em vez de ele ter toque de Midas e fazer prosperar, multiplicar, ele tem o dom de fazer, é um dom, né? Ótimo, mas tem um caráter que faz você destruir tudo. Você arruma um emprego novo, tá ruim, presta atenção. Aí você ora, pede um emprego, aí quando você entra no emprego, daqui a pouco tudo dá errado lá no emprego, ninguém gosta de você mais, mandam você embora. Aí você chora, pede outro emprego, você vai lá e dá tudo errado de novo. Será que todo emprego é ruim? Será que todo chefe é carrasco? Eu creio que não, eu creio que algo precisa mudar no seu caráter. Você precisa ser confrontado hoje pela palavra, para que você mude o seu caráter, porque talvez você nunca foi ensinado pelos seus pais, ou nunca ninguém te ensinou, te confrontou, mas eu quero te falar, se você é líder de célula, né, eu quero dizer para você, se você é negligente, relaxado com a célula que Deus te confiou, às vezes reclame, ora para Deus, Deus me dá mais pessoas, me dá mais pessoas. Às vezes você tem 4 pessoas, mas você é relaxado, não cuida do seu grupo, não ministra palavras com excelência, não ora, não busca, a pessoa não vem na célula, você não está nem aí. Ou seja, isso desagrada a Deus, porque você não tem cargo com aquilo que Deus confiou, é dele. Você vai prestar conta. Você entende o que eu estou dizendo? Então, essas coisas, elas entristecem o coração de Deus e elas tiram o seu crédito, né? O seu score, o seu crédito celestial, ele é diminuído porque você não é alguém confiável. Amém? Continuando aqui o ponto. A fidelidade, ela também fala de como você lidar com as posses das outras pessoas. Fala a Deus. Hoje Deus está batendo aqui, confrontando. Como você lidar com as posses das outras pessoas? Isso mostra o seu caráter de fidelidade. Porque se você é um mordomo infiel das coisas do seu patrão, se você é funcionário, quem fala, quem acredita que você vai ser fiel com as coisas de Deus que você nem vê? Se o homem que você está vendo, você está servindo, você é infiel com ele, de que maneira? Roubando as horas de trabalho, né? Usando as horas de trabalho para fazer outra coisa, pegando bens, pequenas coisas do seu trabalho, usando para benefício próprio, que mais? E tantas, né, desperdiçando energia e não tendo zelo com as coisas. Não é meu mesmo. Se você estuda na faculdade, lá você arrebenta com tudo. Eu acho impressionante, tem irmãos que vão na igreja, tem vezes que nós chegamos lá, o banheiro está quebrado, esses dias quebraram quase todas. Esse dia não, ano passado, as tampas do banheiro quebraram.
Você é uma pessoa que é capaz de quebrar a tampa do banheiro da igreja, que ele faz parte, que é dele também. Quem fala que essa pessoa vai ser fiel ao Senhor? Com certeza ele é infiel, entende? Não vai prosperar, vai ser pobre. Então você entende o que eu estou dizendo? Então esse é um princípio fundamental na sua vida, você tem que mudar o seu caráter. Vamos ver o que o texto diz aqui. A fidelidade com relação às posses de outras pessoas determina, de certa forma, o quanto você é confiável. Anota esse texto aí para você ler depois. Lucas 16, 12. Lucas 16, 12. Preste atenção. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Aleluia, hein? Então Deus tem muita coisa para te dar, mas se você não é fiel com o que Ele confiou e com o que as coisas são das outras pessoas, então você tem um problema no seu caráter, você tem que mudar hoje. Com frequência, esse princípio é desprezado. Às vezes você é fiel com relação às posses, dos outros, ou você é descuidado com os objetos do escritório do seu empregador, desperdiça a eletricidade quando está num quarto de um hotel, quando toma algo emprestado, é cuidadoso para devolvê-lo em bom estado. Tenho certeza de que algumas pessoas deixaram de receber mais por não ter sido fiéis com as posses dos outros. Então, quero te dar um desafio hoje. Você vai fazer uma lista no final dessa live. Tudo que você pegou emprestado de alguém, tudo que você pegou emprestado de alguém e você danificou e devolveu o danificado, ou você não devolveu, você vai restituir cada uma dessas pessoas. Vai fazer isso. Você quer ser encontrado fiel pelo Senhor? Então você vai ter uma atitude de fidelidade, de caráter. Essa atitude aconteceu na vida de Zaqueu. Quando ele percebeu que ele era infiel, ele falou, olha, se eu tenho defraudado alguém, esse defraudar não é só roubar. Defraudar é você emprestar uma ferramenta do irmão e quebrar e devolver, ter coragem de devolver quebrado. Você não tem vergonha na sua cara fazer um negócio desse? Isso é infidelidade. Como que você devolve o negócio que emprestou? Aí você fala, poxa, quebrou. Aí a pessoa ainda fala, não, tá tudo bem, porque a pessoa não vai falar para você, não, quero outro. Às vezes o coração dela é bondoso, mas quem falou que ela falou que tá tudo bem, quer dizer que você pode devolver um negócio estragado, que você pode fazer isso? Não. Né? Um dia um irmão quebrou o negócio e mandou uma foto para mim da igreja. Quebrei aqui, pastor da igreja. Falei, irmão, acontece, faz parte, mas o que você vai fazer a respeito? Ele, como assim? Falei, como assim? Você quebrou um negócio de uso de todos, você não vai fazer nada? Você percebe algo? Ou seja, ele só ligou para comunicar que quebrou, achou que estava fazendo uma grande coisa, ser sincero e transparente. Mas a fidelidade não fala apenas você ser transparente, você falar, irmão, quero ser transparente com você, eu estraguei seu negócio. Não, a fidelidade fala de você ter um caráter que restaura o que você defrauda na vida das outras pessoas. Então, esse é um ponto. O outro ponto são dívidas. Nós vamos fazer um dia só sobre dívida. Deixa eu falar algo para você muito sério, irmão. Se você deve um monte de gente, deve banco, deve um monte de pessoas, família que você pegou dinheiro, você finge que nunca aconteceu. Deixa eu falar, você tem que resolver isso. Porque as bases estão erradas. Se você é infiel com a sua família, você vai ser infiel com Deus também. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o que você tem que fazer? Deixa eu contar uma história para você rápida. Um dia um irmão chegou e pediu um discipulado comigo. Ele falou, pastor, eu reconheço que você é um homem próspero, um homem né, que tem revelação da área financeira. O que eu faço para me prosperar? Aí ele mostrou a situação dele, era um pequeno empresário, e falou toda a situação dele. Eu falei, a primeira coisa que você vai fazer é pagar todo mundo. Ele falou, mas eu tô destruído financeiramente. Eu falei, pois é, mas a primeira coisa que você vai fazer é restaurar. Fazer como Zaqueu, restaurar todo mundo que você defraudou. Não quer dizer que você tem o dinheiro para pagar, mas quer dizer que você vai decidir no seu coração que você vai fazer isso. Então você vai fazer uma lista, senta aí. Aí eu dei uma tarefa para ele. Aí ele fez uma lista, irmãos, nem ele lembrava de tanta gente que ele devia. Ele fez uma lista gigante, com mais de 20 nomes, de pessoas que ele já pegava dinheiro de um para pagar o outro, que pressionava mais, estava tudo arrebentado a vida financeira dele. Então eu falei, põe no papel aí. Então a dívida dava mais de 50 mil reais, a dívida que ele tinha. Um por um.
Aí eu vou em outro dia ensinar a estratégia de você saldar suas dívidas, é outra aula. Mas o que eu quero contar hoje para vocês é o seguinte: ele tomou uma decisão e nós oramos. Ele falou: Deus, eu vou pagar cada um das pessoas que eu devo e o Senhor vai me dar condição, o Senhor vai me prosperar. Eu falei: bom, começou certo, agora você começou ok. Vamos orar agora para Deus dar estratégia e Deus vai prosperar você. Irmãos, em menos de um ano, ele juntou o dinheiro para pagar essas dívidas. E aí eu lembro que eu estava viajando no dia, e a gente combinou que ele ia lá acertar as dívidas com todo mundo. E aí ele fez o seguinte: ele sacou um monte de dinheiro e ele tinha malas de dinheiro, não é malas não, mas ele tinha uma bolsinha cheia de dinheiro. Aí ele separou 18 mil de um credor, tantos mil de um credor, ele juntou esse dinheiro, né? Ah, tá, antes desse dia, ele ligou para mim: pastor, tem um carro aqui, um Corolla, tudo, Deus está movendo, hein? Vou comprar um carro, e que um milagre aconteceu, pastor, na minha vida, agora eu não vou andar mais de moto, vou comprar esse carro e tal, já estou com o dinheiro juntado. Eu falei: epa, falei: como que você não está devendo aquele monte de gente ainda? Tô. Falei: e você vai comprar carro? Você não vai pagar as pessoas? Aí ele falou assim: mas aí, pastor, eu vou ficar andando a pé, eu com a minha família, que eu tenho três filhos. Eu falei assim: vai, porque esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é das pessoas que você defraudou. Você tem que pagar elas primeiro. E aí ele ficou confrontado com aquilo, né? Ficou disso. Daí depois ele me ligou: tá bom, pastor, eu vou pagar, eu vou fazer o que é certo. Eu falei: amém, então Deus vai te prosperar. Olha que forte, irmãos, esse testemunho. A tendência dele era comprar um carro e deixar todo mundo devendo todo mundo. Você acha que Deus vai te abençoar dessa maneira? Então, Deus vai te dar a provisão, você vai ter, mas você não vai ser um mordomo que Deus vai confiar muitas riquezas se você defrauda as pessoas, entende? Então é uma questão de honra, de caráter. E aí o que aconteceu? Eu lembro que eu viajei e ele foi ligando para mim: ó, vou no primeiro, ora aí comigo. Aí oramos. Aí quando ele saía do credor, ele falou: o senhor não vai acreditar. Resumindo a história, dos 50 mil que ele devia, era 40 e poucos mil reais, fora os juros, né, que tinha. As pessoas, quando ele chegava para falar, ele falava: olha, eu mudei, Deus me deu um coração arrependido, eu arrependo de ter feito dívidas que eu não podia pagar, eu quero te pedir perdão, e eu vim hoje para quitar a minha dívida. E era uma dívida, tem dívida de mais de 10 anos ele tinha, né? E a pessoa nem esperava que ia receber um dia, né? E aí ele chegava e falava isso, e falava para a pessoa: se você puder agir de graça e misericórdia comigo, né, quanto que eu te devo, vem aí que eu vou acertar. Sabe o que aconteceu? Muitos dos credores abaixaram, falavam: ixi, nem estava contando que eu ia receber, e abaixaram. Final da história, com 20 mil reais mais ou menos, ele pagou todos os 50 mil que ele devia, sobrou 30 mil, ele foi lá e comprou um carro à vista. Olha só, então ele teve um carro e ele teve a quitação das suas dívidas. Então, eu quero desafiar você hoje a resolver isso na sua vida. Então, se você tem dívidas, outros dias lá na frente, eu vou ensinar você a organizar a lista de devedores, quem que você paga primeiro, eu vou te ensinar tudo. Mas se você está endividado, a primeira coisa é você se indignar e falar: eu não vou dever ninguém, eu não vou defraudar ninguém, pelo contrário. Eu vou ser uma pessoa que vou abençoar muitas pessoas na terra. Eu não vou ser aquela pessoa que a pessoa olha: aquela miserável lá me deu prejuízo. Não, eu vou ser uma pessoa que olha: aquela pessoa me abençoou, ele foi um instrumento de Deus para me abençoar. Nossa, aquela vez ele me deu uma oferta, aquela vez ele estendeu a mão para mim. É esse testemunho que você vai ter ao final da sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo isso. O quinto ponto diz o seguinte: a fidelidade forma o nosso caráter. Então Deus usa o dinheiro para refinar o nosso caráter. É verdade isso. Resumindo esse ponto aqui, você quer saber qual que é o caráter de uma pessoa? Dá dinheiro para ela, Isso é uma verdade. É um chavão, é um clichê, mas é uma verdade bíblica? É também, porque se você der muito dinheiro para uma pessoa, você vai saber. Se ela é uma pessoa arrogante, vai ficar mais ainda egoísta, mais ainda desorganizado, vai arrebentar com tudo. Segura um desorganizado com dinheiro, tá? Ele vai fazer um regaço. Na verdade, o jovem rico, ele pegou a herança e destruiu com tudo. Não era pouco dinheiro, era muito dinheiro. Mas ele virou o quê? Virou cuidador de porcos. Veja o tamanho da infidelidade desse rapaz, né? Então, o dinheiro não resolve o problema de ninguém. O dinheiro vai acentuar o caráter que você tem.
Então, se você não resolve essa questão do seu caráter quando você tem pouquinho dinheiro, jamais você vai ser fiel quando você tiver muito. Você entende o que eu estou dizendo? Então, a fidelidade fala do seu caráter. O seu caráter fala do tanto de confiança que Deus vai ter para dar riqueza nas suas mãos. Amém? E a fidelidade, ela gera contentamento. O último ponto, a fidelidade, ela gera contentamento. Filipenses 4:9 diz assim, Paulo diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai. E interessante que Paulo, ele diz que ele aprendeu a viver tanto com muito quanto com pouco. Você tem um texto, está no livro de Filipenses 4:19, ele fala, olha, eu já aprendi a viver no palácio, com muita riqueza, manjares, eu já aprendi a viver, né? Você sabe a história de Paulo, já foi náufrago, já foi presidiário, já foi tanta coisa, ele passou por tantos momentos na sua vida. Ele já, na ilha de Malta, foi picado por cobra, fazendo um churrasco ali, provavelmente de alguma caça. Então ele já foi de pescador a alguém muito próspero, né? Empreendedor, fabricador de tenda. E ele disse, eu aprendi a viver independente do que eu tenho. Se eu tiver muito, glória a Deus, Deus me confiou muita riqueza. Se Deus, né, me permitiu passar por um momento de escassez, glória a Deus também. Eu vou fritar um ovo aqui, jogar em cima do arroz, aquele ovo bem molinho assim. E vou dar glória a Deus com aquele ovinho e está na bênção. Por quê? Porque o meu coração não está na riqueza. O meu coração está em agradar o Senhor. Amém? Então, o coração do fiel, ele não está no dinheiro, no bem material. O coração dele está no Senhor. Mas de uma forma inevitável, quanto mais você se desapega de tudo que você tem para agradar o Senhor, mais bens ele vai te dar. E você vai ter muitos bens, mas você vai ter bens como se você não tivesse. Ou você vai ter riquezas como se aquilo não fizesse grande diferença, né? Por quê? Porque dinheiro é só dinheiro. Então, o ponto de hoje para você e fechar a live de hoje, vou orar com você, é o seguinte, irmãos, tem um desafio prático para a aula de hoje. Não adianta você ouvir as palavras aqui e você não praticar. Qual que é o desafio de hoje? Você vai fazer uma lista de todo mundo que você está devendo. Todo mundo. Pastor, até aquele que eu devo R$10, peguei emprestado um dia, esqueci, mas nunca mais encontrei a pessoa, até essa pessoa. Peguei um livro emprestado, nunca devolvi. Você vai pôr lista de pessoas que você pegou coisa emprestada, não devolveu, lista de pessoas que você está devendo, ou instituições também, né? Às vezes você nem sabe, você vai atrás disso, você vai fazer uma lista e você vai orar. Falar, Deus, em nome de Jesus, eu vou sair dessa situação, o Senhor vai me dar graça e eu não vou dar mau testemunho, eu vou ser encontrado um servo fiel e eu vou ser fiel tanto com as pessoas que eu posso ver quanto ao Senhor que eu não vejo. Eu decido me tornar um mordomo fiel. Amém?